cristãos temos batalha, vivemos de batalha. A Bíblia fala que à noite, a lágrima pode durar uma noite inteira, mas pela manhã vem a alegria. E a vida do cristão é assim, de lutas, de vitórias, às vezes derrotas, ou às vezes você recua, mas o final, todos seremos vencedores, porque nós estamos em Cristo Jesus. E todos aqueles que estão em Cristo serão vencedores. Amém? Amém. Pode se sentar em nome de Jesus. E a palavra de Deus nos ensina, irmãos, que nada é fácil. Nada é fácil. E para a gente conquistar a segurança de estar com Cristo, é necessário, irmãos, batalhas, pelejas. Mas no final, todos nós seremos vitoriosos. Porque quando você entra quando a gente observa quando as pessoas entram nessas corridas, só tem um vitorioso. Às vezes o segundo lugar é o terceiro lugar. Mas com Cristo todos seremos vitoriosos. Amém? Irmãos, esta noite, nós estaremos lendo a palavra de Deus que fica lá no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, mas segundo Lucas, médico, Dr. Lucas, escreveu lá em Lucas 19, do 1 ao 10, onde a Bíblia fala de um homem pecador, um publicano chamado Zaqueu. Muitos de vocês já podem ter ouvido falar muito de Zaqueu. A Bíblia não fala muito de Zaqueu, só fala o que a Bíblia fala aqui em Lucas 19, do 1 ao 10. Mas Zaqueu tem uma grande lição para mim, para você e para todos nós. Tá? Eu peço para você, irmão, acompanhar a leitura no seu smartphone. Baixa o aplicativo da Bíblia, ou compre uma Bíblia. Eu sempre estou lendo aqui no Ferreira de Almeida, na versão NVI, ou então no King James, né? Então, quando eu vejo que a King James está mais clara, o que eu vou ler, eu vou para a King James, quando não, a NVI no Ferreira de Almeida. E você pode ler aí na sua Bíblia católica, você pode ler aí na sua Bíblia dos Testemunhos de Jeová, eu não sei se outras na Adventista, tá bom, irmãos? Todas as Bíblias para mim são a mesma, não tem muita diferença não, tá? Tem algumas coisinhas assim que divergem, mas no final é tudo a mesma coisa, tá bom? Glória a Deus, né? Mais um dia estamos aqui com vida, com saúde. Muitos não têm essa oportunidade de estar vivo hoje. Muitos desceram a sepultura hoje de manhã, hoje de tarde, meio-dia, 1 hora, 2 horas, estamos aqui, louvando a Deus e com Jesus. Amém? Deus seja louvado na vida de todos nós. Senhor, meu Deus e meu Pai, te pedimos, Pai amado, através do seu Espírito Santo, que o Senhor vá, Senhor, tocando nos corações, Pai, para que não haja empecilhos, para que esse alimento espiritual chegue, Senhor, da forma que aqui será falado, para que o inimigo não venha deturpar o que nós iremos falar esta noite, para que esse alimento venha nutrir os espíritos daqueles que estão ao outro lado, que vão assistir esta noite, seja ele quem for. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus! Glória a Deus! Irmãos, aqui nós não pregamos religião. Aqui nós não pregamos religião, nós não estamos ligados a ministério nenhum. Nós estamos aqui pregando o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sã palavra do nosso Senhor Jesus Cristo e dos apóstolos. Somente isso. Eu aqui não vou falar de religião, da sua igreja ou da outra. Aqui nós não temos isso. Aqui nós pregamos a palavra de Deus. Não queremos afetar ninguém em religião nenhuma. Tá bom, meu irmão? E jamais iremos divulgar as pessoas que nos assistem, se ela é de tal religião, se ela é de tal, não importa. O importante é você se alimentar espiritualmente de toda a palavra de Deus, que é apta para corrigir, redarguir e ensinar. Tá bom? Deus abençoe. Vamos ler a palavra de Deus. Irmãos, lá em Lucas 19, do 1 ao 10, a palavra de Deus fala assim, ó. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia um homem chamado Zaqueu, e este era um chefe dos publicanos, e era rico. Irmãos, os publicanos eram cobradores de impostos, e aos olhos da maioria das pessoas, eles eram pecadores, porque eles
cobravam para mais, né? Existia uma fama deles cobrarem aquilo que o próprio governo, o próprio governador de Roma não exigia, né? Vamos lá. Ele procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era pequeno de estatura. Zaqueu era um homem pequenino. E onde Jesus passava, irmãos, existia grande multidão de pessoas ao redor de Jesus. Porque Jesus, onde ele estava, irmãos, havia cura, havia libertação, pessoas que estavam cegos que andavam, pessoas paralíticas que voltavam a andar, pessoas que estavam com grandes enfermidades, endemoniadas. Jesus limpava, curava, expulsava demônios. Jesus fazia maravilha na vida dessas pessoas. Então, onde Jesus estava, grande multidão cercava Jesus até mesmo para se alimentar. Porque onde Jesus estava, eles se alimentavam. Jesus parava para falar um pouco do Evangelho e ele alimentava essas pessoas, fisicamente alimentava, com pão, com água. E tinha muitas pessoas, mulheres, que foram curadas por Jesus, que ajudavam a Jesus e aos apóstolos nessas coisas, com seus bens. Eles ajudavam, ia lá e ajudava, comprava coisa para eles comer, ajudava aquela grande multidão. Tá bom, irmãos? Então, aonde Jesus andava, tinha grande multidão em volta dele. E Zaqueu, sendo um homem de pequena estatura, ele tinha medo de Jesus passar e não conseguia falar com Jesus, porque ele queria, ele estava ansioso por ter um encontro com Jesus. Amém? Vamos lá. Ele procurava ver quem era Jesus, e não podia, porque a causa da multidão, pois era um homem de pequena estatura. Lá no 4. E correndo adiante, subiu em uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Figueira brava, irmãos, é uma figueira que não dá figos, né? E quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima. Quem está lá em cima? Zaqueu. E viu, e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Aleluia. Irmãos, glorifica a Deus. Glorifica a Deus. Já pensou, irmãos? Um homem pecador. Um homem que aos olhos da maioria não valia nada, porque era um homem injusto, um homem que não prestava, irmãos. Como eu era, como muitos de nós éramos. E muitas das vezes, pessoas que já estão ligadas a Deus, elas têm um pouco de preconceito com as pessoas pecadoras, né? E os publicanos, eles também sentiam um pouco dessa pressão que muitos pecadores sentem, né, irmãos? E Jesus chegou naquele homem, tinha tanta gente ali, ele olhou para cima, viu tampinha, ela falou: vem cá, desce, que me convém ficar na tua casa esta noite. Você já imaginou a alegria desse homem, irmão? Se sentindo pequeno, se sentindo nada. E o próprio Jesus, que ele tanto almejava encontrar, chega diante dele e fala: vem cá, eu vou dormir e ficar na tua casa. Aleluia! E lá no 6, irmãos, e apressando-se desceu e recebeu-o alegremente. Também, né, irmão? Quem que não ia receber? Você já pensou, irmão, Jesus passando na frente da sua casa com uma grande multidão, um homem que era famoso pela bondade, um homem que era famoso por libertar cativos, um homem que era famoso por cuspir na mão, na terra e fazer cego enxergar. Um homem desse, irmão, pousar na sua casa, uma casa onde a maioria das pessoas nem queria entrar, porque achava aquele homem pecador demais. Lá no 7, irmãos. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo: quem entrara para ser hóspede de um homem pecador? As pessoas murmuravam, falando que Jesus estava entrando na casa de um homem pecador. Lá no 8. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que a metade dos meus bens, Senhor, que eu estou doando aos pobres, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo 4 vezes mais. E disse Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é um filho de Abraão.
Porque o Filho do Homem veio para salvar os que estavam perdidos. Todos aqueles que estavam perdidos. O Filho do Homem não veio para buscar os justos, irmão. Jesus não veio para as pessoas que se acham justo. Jesus veio para os pecadores. Jesus veio para aquelas pessoas que se sentiam humilhadas. Jesus veio para as pessoas que se sentiam pequenas. Porque se você se acha melhor do que os outros, Jesus não é para você não. Jesus é para aquele que se sente nada. Jesus é para aquele que se sente humilhado. Jesus é para aquele que se sente injustiçado. Jesus é para essas pessoas. Quantas pessoas em nosso meio se sentem injustiçadas, se sentem pequenas, não conseguem nem levantar os olhos para conversar com uma pessoa de frente, porque se sente tão pequena em vista de grandes magistrados por aí. Irmãos, Jesus veio para os pobres, Jesus veio para os pecadores, Jesus veio para os perdidos. E aquele homem, naquele momento, ele se sentia perdido. Eu quero falar para você esta noite. Eu não sei qual é a sua religião, meu irmão. Eu não sei. Eu não sei qual é a sua religião. Mas se desprenda em nome de Jesus. Se desprenda. Se desprenda dessa, sabe? Desse fardo, desse peso neste momento. Aleluia. Eu não sei se você... qual é a sua religião, não sei. Mas nesse momento, irmãos, convide Jesus para entrar na sua casa. Eu não sei qual é o problema que você está passando essa noite. Eu não sei se você está com problema de enfermidade. Eu não sei se você está se sentindo depressivo. Eu não sei qual é o seu problema. Mas tudo isso tem solução. É só você convidar Jesus de coração para entrar na sua casa. Irmãos, nós temos uma lição para aprender com esse homem. Um homem de baixa estatura. Quando ele sobe naquela árvore, ele queria ter uma oportunidade de ver o mestre. E eu tenho certeza que a primeira palavra que ele ia falar para Jesus, chamar Jesus, vem lá em casa. Mas Jesus, conhecendo o coração dele, falou: vem cá, me convém de ficar na tua casa. Aleluia. Me convém de ficar na tua casa. Irmãos, quando esse homem chega para Jesus e fala assim: Senhor, a metade das minhas coisas, metade da minha fortuna, eu estou doando aos pobres. Irmão, será que esse homem estava se desprendendo das coisas materiais? Aleluia! Glória a Deus! Será que hoje existem pessoas se desprendendo de coisas nesta noite? Aleluia! Será que esta noite existem pessoas se desprendendo de coisas porque são fardo, irmãos? Isso é fardo para nós. Irmãos, o rei Salomão, ele escreve no livro de Eclesiastes, ele fala que tudo é fardo, cansaço de espírito. Ele é um homem que tinha sabedoria, tinha bens, era um homem rico, bilionário. Hoje seria o homem mais rico do mundo, o rei Salomão. E ele fala no seu livro que isso é tudo vaidade, cansaço e fardo de espírito. Eu sempre falo, irmão, se você tem um bem, você tem que se preocupar com um bem. Se você tem 10 bens, você tem 10 preocupação de cuidar de bens. E você acaba se tornando, irmão, escravo do que você tem. Porque às vezes, muitas das vezes, você não consegue se desprender dessas coisas para você conseguir enxergar as coisas belas que estão na sua frente. Aquele homem, irmãos, ele parou, falou: preciso me encontrar com Jesus. Mas essa grande multidão, Jesus não vai me ver. Subiu naquela árvore, mas Jesus já tinha um encontro marcado com aquele homem, com aquele publicano, com aquele homem que se sentia pequeno. Aleluia. Jesus já tinha um encontro marcado com aquele homem. E Jesus tem um encontro marcado com você também esta noite. Aleluia. Aleluia. Eu não sei, irmão, o que você precisa se desprender desta noite para que você possa receber Jesus na sua casa. Glória a Deus. Eu não sei o que você precisa se desprender nesta noite. Ele fala para Jesus assim: Jesus, metade dos meus bens eu vou doar aos pobres. Eu estou doando aos pobres, metade. E se alguém eu defraudei, eu vou pagar 4 vezes mais para cada um. Será que esse homem, irmãos, estava recebendo Jesus na sua casa?
Será que esse homem estava recebendo Jesus no seu coração? E Jesus fala, a salvação chegou para esta casa esta noite. Aleluia. Eu digo para você, esta noite tem salvação para a tua casa. Esta noite tem salvação para a tua família. Esta noite tem salvação para Deus. Aleluia. Glória a ti. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja. Às vezes, irmão, as coisas mais simples, Aleluia. às vezes as coisas mais simples, é você, irmão, ó, se desprender. Quando a gente se desprende, sim, irmãos, das coisas, a nossa visão fica mais limpa para a gente enxergar. Aquele homem, irmãos, ele estava com tanta ansiedade de conhecer Jesus, de receber Jesus, que naquele mesmo momento que ele recebeu Jesus, ele falou assim, Jesus, eu estou doando metade dos meus bens para os pobres. E olha que não é fácil, irmãos. Olha que não é fácil. Você conhece algum rico que pegou metade da sua fortuna e deu para os pobres? É difícil, irmão. É difícil você se desprender do dinheiro. Porque o dinheiro amarra, o dinheiro segura, o dinheiro nos corrompe. Glória a Deus. Por que Jesus naquele momento falou, opa, peraí, não dá para os pobres não. Dá para mim aqui, para o meu ministério. Porque eu tenho que manter esse monte de multidão aqui, ó, alimentando. Por que Jesus falou isso, irmãos? Porque ali, irmãos, Jesus estava atrás de almas. Jesus estava atrás de libertar as almas cativas. Jesus não estava atrás, irmão, de ficar milionário, de ficar conhecido. Jesus não estava interessado nessas coisas. Jesus estava interessado naquele homem de pequena estatura. E eu sempre falo, irmão, se você tem algo para doar, doe para aquele pobre que você conhece. Se você tem como ajudar, ajude aquele pobre que você conhece. Porque muitos irmãos, muitos cristãos, pegam aquele dinheiro, irmãos, levam para a igreja, para doar na igreja. Enquanto conhece o seu vizinho, às vezes conhece uma pessoa próxima, que está passando por necessidade, numa situação difícil, e não ajuda, vai levar para a igreja. E nem sempre, irmãos, esse dinheiro que você leva para a igreja é o bem utilizado. É utilizado para os pobres. Muitas das vezes esse dinheiro é usado para abrir ministério, para manter luxúria, de minorias. Por isso que Jesus não pegou aquele dinheiro, por isso que Jesus concordou com ele e falou, tá certo. A salvação chegou nesta casa esta noite, porque este homem se está se desprendendo do dinheiro, se está se desprendendo dos bens que ele tem. E Jesus não ia pegar os bens dele para ele. Mas se fosse hoje, irmão, seria totalmente diferente. Se um pregador, às vezes, uma pessoa que está na frente de um trabalho, se alguém chega para ele e fala, eu quero doar metade dos meus bens, ele pega, irmãos. Não pode. Igreja não pode mexer com dinheiro. Igreja tem que mexer com vidas. Igreja tem que levar a resgatar vidas. Porque era isso que Jesus fazia. Era isso que Jesus almejava. Vidas. A preocupação de Jesus era vidas. E naquele dia, irmãos, aquele homem estava preocupado com a sua vida. Ele estava preocupado com a sua família. E ele não estava mais interessado em dinheiro. Ele não queria mais saber disso. Então ele fala para Jesus, olha Jesus, se eu defraudei alguém, eu vou restituir essa pessoa 4 vezes mais. Glória a Deus. E Jesus olha para ele e viu a sinceridade no coração daquele homem. E a gente, irmãos, precisa ter isso. A gente precisa ser sincero com Jesus. Porque tem muitas pessoas, irmãos, que descem, ora, pedindo as coisas para Jesus, mas quando Jesus dá, ela vira as costas para Jesus. Porque no coração dela não tinha esse pensamento. Acha que pode enganar Deus. Pede para Deus as coisas, quando Deus dá, ela esquece de Deus. Pede nas orações para Deus, para ser grande pregador, para ser um grande pregador, para ser pastor, pede para Deus para ser cantor, e aí quando Deus entrega a bênção, ela esquece de Deus, começa a cobrar 20 mil para ir na igreja do outro, o outro começa para ir cantar na igreja do outro, cobra 15, 20 mil, não é verdade? E onde está dinheiro, irmãos, Deus não está. Deus não está no meio onde tem dinheiro, porque onde tem dinheiro tem corrupção. Aleluia! Mas aquela noite foi diferente para um homem chamado Zaqueu, para um publicano, um homem que naquele dia ele resolveu entregar a sua vida para Jesus. E Jesus entrou na casa dele, irmãos,
E Jesus entrou na casa dele. Jesus poderia ter entrado na casa de qualquer um, mas naquela noite Jesus entrou na casa de Zaqueu. Um homem de pequena estatura, um homem cobrador de imposto aos olhos da maioria, um homem sujo, um homem pecador. Eu te pergunto, você é pecador esta noite? Você precisa de Jesus entrar na sua casa? Leva Jesus para dentro da sua casa, homem de Deus. Leva Jesus para o meio do teu casamento. Leva Jesus para consertar entre você e os teus filhos. Leva Jesus para arrancar essa enfermidade do mal. Às vezes, irmãos, tantas coisas entram na nossa casa. Às vezes tantas coisas ruins entram na nossa casa. E às vezes a gente não pede para Jesus entrar na nossa casa. Eu não sei qual é a sua fé, meu irmão e minha irmã. Eu não sei qual é a fé declarada tua esta noite. Mas eu falo para você, Jesus jamais fará mal para você. Jamais Jesus será algo ruim para a tua família. Então abre o teu coração esta noite e permita, clame a Deus, clame a Jesus para que Ele faça uma visita aí hoje na tua casa. Aleluia! Porque Ele anseia em te ajudar, Ele anseia em tirar essa depressão, Ele anseia em te curar, arrancar essas correntes que você está aprisionado. Aleluia! Aquele homem, irmãos, ele se desprendeu de todas as suas coisas. Porque quando ele conheceu Jesus, ele falou: para mim não preciso mais de nada. Porque quando a gente tem Jesus, a gente não precisa de dinheiro. Quando a gente tem Jesus, irmãos, a gente não precisa mais de nada. Porque Jesus provê, Ele é o provedor. Ele provê tudo. Quando Jesus está na nossa vida, a gente não precisa mais de nada. Porque, irmãos, você pode ter dinheiro, você pode ter bens, mas se você não tem Jesus, você não tem nada. Aleluia! E se você tem Jesus, você tem tudo. Irmãos, é uma maravilha. É uma maravilha quando a gente sabe que a gente é apreciado por Jesus. A gente sabe que Jesus está conosco dia após dia. É uma maravilha, irmãos. Não deixe esta oportunidade sair por entre os seus dedos. Esta noite clame e peça ao Senhor para que Ele entre na sua casa, na sua vida, para que Ele possa ajudar você para que Ele ajude você, irmão, tomar conta da sua família, para que você consiga, juntamente com Jesus, cuidar dos seus filhos, cuidar da sua esposa, e ser o melhor pai deste mundo, ser o melhor esposo desse mundo para a sua família. Porque Jesus, Ele faz isso na vida das pessoas. Irmãos, há muitos e muitos anos atrás, não me recordo quantos anos atrás faz, minha esposa sabe. Eu e a minha esposa tivemos um encontro com Jesus. Aleluia. E desde esse encontro que nós tivemos com Jesus, a nossa casa nunca foi a mesma. A nossa vida nunca foi a mesma, irmãos. A nossa vida se transformou de uma maneira, irmãos. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Jesus entrou na minha vida, da minha família, da minha esposa, de vez. Jesus entrou na minha casa, que nem entrou na casa de Zaqueu, irmãos. E foi uma maravilha, foi uma bênção. Irmãos, nunca mais Jesus saiu da minha casa. Jesus nunca mais saiu da minha vida. Eu só não dei metade dos meus bens para o povo, porque eu não tenho nada. A única coisa que eu tenho é o meu corpo, minhas roupas e só isso, irmãos. Não tenho mais nada. Se eu fosse um homem grande de grandes posses, eu tenho certeza que eu já teria ajudado muita gente, irmãos. Mas infelizmente eu não tenho grandes coisas na minha vida. Graças a Deus eu tenho a minha família, eu tenho minha esposa maravilhosa, eu tenho meus filhos que eu adoro, eu tenho a minha família, irmãos. E eu e a minha família servimos ao Senhor desde o dia que Jesus entrou na nossa casa. E eu tenho certeza que se Jesus não tivesse entrado na nossa casa, talvez eu não seria mais pai de família. Talvez eu não estaria vivo. Talvez eu não estaria junto com a minha esposa. Talvez os meus filhos não estariam aqui comigo. Não é verdade? Jesus, irmãos, Ele só vai fazer bem para nós. Jesus, quando Ele entra na casa, irmãos, Ele conserta tudo que está fora. Ele coloca tudo no seu eixo novamente.
O homem ele coloca no seu lugar, a mulher ele coloca no seu lugar, os filhos colocam no seu lugar, e a família começa ajustada, trabalhar como um relógio suíço de forma certa, irmãos. É uma bênção, cada um sabe a sua função. Aqui, irmãos, na minha casa, ninguém passa por cima um do outro, não. Eu não passo por cima da minha esposa não passa por cima de mim, meus filhos não passam por cima de mim, nem da minha esposa, e nós também não passamos por cima dos nossos filhos. Nós somos uma família bem ajustada. E quem é o nosso líder é Jesus. Aleluia. Porque desde o dia que Jesus entrou no nosso lar, irmãos, nossa família segue ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E o inimigo, irmãos, ele tem constantemente, irmãos, ele tem constantemente tentando defraudar nossa família, arrancar os membros dessa família. Mas a poderosa mão de Deus não deixa. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, faça como Zaqueu. Almeje Jesus na sua casa. Faça como Zaqueu. Abra o coração para Jesus entrar esta noite na sua casa. Faça como Zaqueu. Se desprenda da materialidade. Se desprenda do dinheiro. Se desprenda daquilo que te impede de ter Jesus na sua vida. Porque Zaqueu, irmãos, eu tenho certeza, a Bíblia não fala mais sobre ele, mas eu tenho certeza que ele foi muito feliz a partir do momento que ele teve um encontro com Jesus. E Jesus, irmãos, ele não promete só nesta vida, ele promete vida eterna para nós. Aleluia. Nós não iremos ficar nesta terra somente, gozando os nossos 70, 100 anos de vida, mas nós teremos uma nova oportunidade de viver com Jesus e com pessoas boas na terra, e a terra será abençoada novamente, como a Bíblia fala. Aleluia, Jesus. A Bíblia fala lá em Romanos 8, irmãos, que a terra clama pela vinda de Jesus para que ela seja abençoada novamente. Porque a terra, antes do pecado entrar, ela dava novidade para o ser humano, irmãos, sem o homem precisar cultivar ela. Mas depois que o homem pecou, Deus amaldiçoou a terra. E a partir desse momento cresceu a erva daninha e abrolhos na terra. E a terra sofre, porque ela quer produzir, mas pela maldição que Deus lançou nela, ela só vai dar o fruto se o homem produzir, se o homem trabalhar nela. Senão ela não dá. E isso foi uma prerrogativa de Deus. Deus determinou para ela, para a terra ser assim. Enquanto Deus determinou perpetuamente até Jesus vir e tirar essa maldição, aí ela faz o que Deus manda. Então, irmãos, permita esta noite que Jesus entre na sua casa, para que Jesus transforme você e a sua família. Esta noite, irmãos, Jesus está esperando você falar que você quer que Ele entre na sua casa. Irmãos, não importa qual religião você tem, não importa, irmãos, nós não estamos pregando a religião, nós estamos aqui, irmãos, pregando a palavra de Deus. E lá em Lucas 19, do 1 ao 10, a passagem que fala de um homem publicano chamado Zaqueu, um homem que estava ansioso por conhecer Jesus. Jesus, que era conhecido por todos, por sua fama, onde Jesus falavam que Jesus estava se aproximando, a fama de Jesus vinha primeiro, que Jesus curava, que Jesus libertava, que Jesus era um homem bom, que Jesus era uma pessoa que falava manso, que Jesus era uma pessoa que transmitia para as pessoas calma, que transmitia para as pessoas uma paz. Eu creio, irmãos, que onde Jesus estava, as pessoas ficavam calmas. Onde Jesus estava, as pessoas, irmãos, ficavam tranquilas, porque era uma pessoa que passava tranquilidade. Eu tenho certeza que quando ele entrou na casa daquele homem, chamado Zaqueu, a casa dele se transformou, a família dele se transformou. Tanto que Jesus fala que hoje veio salvação para esta casa, hoje veio salvação para esta família. Porque este homem, o pai de família, tomou uma decisão. Ele tomou uma decisão, ele falou, eu quero. E eu falo para você hoje, esta noite, você deseja essa transformação para melhor? Você precisa de uma transformação na sua família? Você precisa de uma transformação na sua casa, irmão? A sua casa está em vento e polpa, tudo bem? Está tudo normal na sua casa? Ou a sua casa não está normal? Você precisa de Jesus.
Você precisa de Jesus na sua casa? Então peça para que Jesus entre na sua casa, que eu tenho certeza que o Espírito Santo, irmãos, ele não é que nem o diabo, que entra sem bater e entra metendo o pé na porta. Jesus, ele, para entrar na sua casa, para entrar no seu coração, para entrar na sua vida, ele precisa ser convidado, irmãos. Jesus é santo, o Espírito Santo de Deus é santo, ele não vai entrar se ele não for convidado. E esta noite ele está esperando você convidar ele para entrar na sua vida, na sua casa e na sua família. Existem muitos cristãos, irmãos, que estão em pé de guerra na sua casa. Existem cristãos que estão em pé de guerra na sua casa, porque não convidou Jesus para entrar na sua casa. Ele vai para a igreja, mas a casa dele não tem Jesus. Às vezes a casa dele está em pé de guerra, irmãos. Ele sai para ir para a igreja debaixo de contenda, por causa que a família às vezes não aceita. E eu te falo, meu irmão, minha irmã, esta noite, se isso acontece com você, peça para Deus que Ele vai entrar na sua casa hoje, vai transformar essas vidas, Ele vai transformar a sua família, porque a palavra de Deus fala, se você crer nesse Evangelho, você salvará a ti mesmo e a tua casa, aleluia, Glória a Deus. Glória a Deus. Eu peço para que a igreja fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, lá em Isaías 55, a Bíblia fala que Jesus era um homem que não tinha beleza. Jesus, ele era um homem experimentado no trabalho. A Bíblia fala, irmãos, lá em Isaías 55, que Jesus não tinha formosura nenhuma, ao ponto de ninguém querer ficar perto dele. Uma pessoa feia era Jesus. A Bíblia fala que Jesus era uma pessoa feia. Mas Jesus, irmãos, onde ele estava? Estava tranquilidade, estava paz. Porque Jesus foi considerado o príncipe da paz. E ele, irmãos, onde ele estava, ele falava com as pessoas e as pessoas ouviam Jesus. E Jesus dava bom exemplo do que ele falava. Quando ele falava que ele amava, que era para você a gente amar, ele já estava amando. Quando ele falava, irmãos, tudo aquilo que ele falava, ele vivia. E as pessoas viam em Jesus um libertador. E as pessoas viam em Jesus um salvador. E onde Jesus estava, irmãos, existia a paz, existia a libertação, existia a cura. E uma pessoa que traz cura para uma pessoa que está enferma, não existe amor maior, irmãos. E muitas das vezes nós precisamos de curas que são invisíveis. A depressão, irmãos, é uma doença, mas ela está oculta na vida de muitas pessoas. E nós estamos vivendo uma época onde a depressão, principalmente agora no final do ano, eu não sei o que tem no final de ano de dezembro, muitas pessoas, as suas depressões aumentam. E até pessoas que não têm depressão ficam com depressão. Eu não sei o que é que acontece, irmão, no final de ano. Não sei se as pessoas não se vê vencedor no final de ano. Não sei se muitas pessoas fazem um levantamento do ano todo e falam assim, mas o que eu fiz no meu ano? Não fiz nada, não guardei dinheiro, não comprei nada, não juntei, não consegui atingir os meus objetivos. Não sei se é isso. Porque dezembro a depressão aumenta nas pessoas, irmãos. Esse espírito natalino que as pessoas falam que tem, que eu não acredito em espírito natalino, mas as pessoas falam que esse espírito natalino ele vem e traz para as pessoas uma certa preocupação. Será que eu vou passar um final de ano bem como todo mundo? E aí as pessoas ficam postando nas redes sociais, né, em chácara, em praia, e aí muitas das vezes aquelas postagens é do ano passado. Não é nem desse ano. E muitas pessoas que vê falam, puxa, eu poderia estar lá também. Por que essa pessoa consegue todo ano viajar para a praia, no final de ano eu não consigo? Aí você vai ver, ela foi uma vez só e ficar repostando. Então, gente, irmão, você não pode dar ouvido, ficar vendo essas coisas, irmão. Irmãos, rede social é uma coisa assim, ó, não fique acreditando em rede social. Nem tudo que acontece na rede social é verdade, irmão. Eu conheço um monte de gente, irmão, que mostra que é feliz na rede social e é triste. Não acredite nesse negócio de rede social, não. Olha, irmão, nesse final de ano, procure estar junto com a sua família que te ama tanto. Se você está disperso, irmão, volte para a sua família.
Se você está longe, volte para a família, volte para sua mãe, seu pai, seus irmãos. E se aproxime da família que tanto te ama e que tanto você ama. Que você vai passar um Natal bem. E eu te falo esta noite, irmãos, convide Jesus para entrar no meio de você e da sua família. Que você vai ver que nunca mais você vai ser o mesmo. Este homem chamado Zaqueu, ele era cobrador de imposto, ele era rico. Ele teve um encontro tão tremendo com Jesus, que quando ele teve um encontro com Jesus, metade dos bens que ele teve, ele deu para os pobres. Um homem que faz isso aí, irmãos, é porque teve realmente um encontro com Deus. Hoje, irmãos, poucas pessoas têm um encontro tão tremendo desse com Deus, como esse homem teve. O encontro que ele teve com Deus, com Jesus, foi tremendo, ao ponto dele se desprender das coisas materiais. E é muito difícil para as pessoas fazer o que ele fez. Ele falou: Jesus, se eu defraudei alguém, eu vou pagar 4 vezes mais. E metade do que eu tenho todo ano hoje para os pobres. Não é qualquer um que faz isso, irmãos. Porque as pessoas têm a tendência a juntar, a guardar, a juntar. A febre do dinheiro nunca acaba. O amor ao dinheiro nunca acaba. A ansiedade de ter mais dinheiro não acaba. Tem gente que tem 1.000, no outro dia quer ter 2.000, no outro dia quer ter 10.000, no outro dia quer ter 100.000. Vende os amigos, vende a esposa, vende os irmãos por causa de dinheiro. Mata pai, mata mãe por causa de dinheiro. Esse homem estava se desprendendo de tudo, porque ele realmente teve um encontro com Jesus. E quando a gente tem verdadeiramente um encontro com Jesus, a gente não se preocupa com essas coisas. E eu falo para você esta noite, Jesus está na porta da tua casa, querendo entrar. Você deseja que ele entre? Aleluia. Fale aí para você mesmo com Deus: eu aceito, eu quero ter esse Jesus na minha casa, na minha vida. Aleluia. Eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador esta noite. Glória a Deus. E eu quero viver com esse Jesus dentro de mim, dentro do meu coração. Eu quero Jesus cuidando de mim e da minha família. Eu quero Jesus dentro do meu casamento. Meu casamento está se desfazendo, mas eu quero Jesus no meio do meu casamento a partir de agora. Aquele filho que te deixou e foi, ele vai voltar quando ele souber que Jesus está na sua vida, meu irmão. Aquele filho que foi embora, minha irmã, para longe, quando ele souber, irmã, que Jesus está na sua vida, ele voltará. Você deseja esse Jesus na sua vida? Então você levanta a mão aí do outro lado e fala assim: eu quero, eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Irmãos, se eu pudesse, eu aceitava Jesus todos os dias. Se eu pudesse, eu gritava na rua para Jesus entrar na minha casa todos os dias. É que ele já está aqui dentro. Irmãos, se vocês soubessem o que é ter Jesus na sua vida, o que é ter Jesus na vida da gente, cuidando da gente, zelando pela gente, vocês gritavam aos 4 ventos que queria. Eu falo para você esta noite, eu quero orar por você, para que o Espírito Santo venha fazer morada na sua vida, venha perdoar os seus pecados, venha colocar os seus pecados no mar do esquecimento. Aleluia. E trazer salvação para você e para a sua família. Glórias a Ti. Aleluia. Quero orar por você esta noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, ó Senhor, eu não peço por mim, Pai amado, mas eu peço por essas vidas, Pai, que estão se rendendo a você nesta noite, Senhor, que estão se rendendo ao Teu Espírito Santo, Pai. Senhor, arranca o pecado, Pai, perdoa os pecados, Senhor. Senhor, blinda as suas mentes contra o diabo. Ó Senhor, coloca um anjo em volta de cada um deles, Pai amado. Não deixa que o diabo lance dardos inflamados das suas vidas. Fecha a boca do diabo, Senhor, na casa, no serviço, onde quer que essa pessoa vá a partir de hoje. Senhor, não deixa que essa pessoa, Pai amado, se torne uma vítima do diabo novamente. Ó Senhor, fortalece ela, Pai. Faz morada na sua vida, Senhor. Faz morada na sua vida, Senhor. Ajuda ela, Pai amado, a lidar com a esposa, a lidar com o marido, a lidar com o pai, com a mãe, a lidar com os filhos, Pai amado. Dá sabedoria para essas pessoas, Pai, para que elas possam se desviar do mal. Coloca, Senhor, os teus ensinamentos, coloca as tuas escrituras nas tábuas dos corações de cada uma delas, para que elas não venham, Senhor, pecar contra Ti. Fortalece elas, Pai amado, onde quer que elas andem, eu te peço, Senhor. E cresça, Pai, abundantemente na vida dessas pessoas.
cresça, Senhor, na vida de cada uma delas, Pai amado, em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Está abençoado vocês todos. Que Deus abençoe a todos vocês. Se você não quis que Jesus entrasse na sua casa hoje, eu peço a Deus para que Ele te dê uma outra oportunidade, para que você venha pedir, clamar e Ele entrar na sua vida, na sua casa. Tá bom, meu irmão? Tá bom, minha irmã? Que vocês tenham uma excelente semana de vida, de trabalho. Que nada aconteça com vocês durante essa semana. Que essa semana seja uma semana próspera para todos vocês. Para vocês, para os seus filhos, para todos aqueles que te servem. Amém? Eu quero te dar a bênção apostólica. Nós vamos nos encontrar aqui domingo que vem, às 18 horas, um ponto. Tá bom? Que o grande amor de Deus, que a rica consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Está terminado em nome de Jesus. E muito obrigado por vocês estarem conosco mais uma vez.